cavalo puro sangue anglo-árabe, ele é resultante de um cruzamento planejado, feito já no século passado. Ele nasceu da cruza do puro sangue inglês com o cavalo puro sangue árabe. O que é que se queria então na formação dessa raça? Procurava-se juntar então as boas qualidades, as qualidades principais do cavalo puro sangue inglês com as boas qualidades do árabe. Então, do puro sangue inglês, ele herdou, se conseguiu isso nos produtos, a velocidade e a aptidão para o salto. Então, já em 1843, no século passado, é que foram registrados os primeiros animais. Quer dizer, os primeiros cavalos de pedigree anglo-árabe foram registrados na França. E eles eram produtos provenientes do resultado que se conseguiu no Aras francês chamado Aras Pompadour. Então se fixou ali as principais características do anglo-árabe. Então é um cavalo adaptado para esportes hípicos e também para trabalho. Quer dizer, ele tem a beleza e a resistência do árabe. E tem, por outro lado, aquele porte altivo, aquele porte elegante do puro sangue inglês. A estatura dele vai de 1,5 m a 1,70 m. A pelagem dele pode ser castanha, alazã, tordilha, na maioria dos casos. E no geral, a gente costuma dizer que no conjunto ele se parece, na verdade, com o árabe grande. Então, dentro da própria raça, hoje a gente encontra duas variações do puro sangue anglo-árabe. Tem o tipo limousine, que é um anglo-árabe menor, e ele é adaptado para aquelas provas de hipismo de configuração mais difícil, quer dizer, percurso difícil, muitos obstáculos e terreno acidentado. Então esse é o primeiro tipo, o tipo limousine. O segundo tipo é o chamado midi, que é um cavalo maior. Ele é mais adaptado, é excelente para provas de obstáculos mais elevados, ele salta mais para terreno mais limpo e provas de maior percurso. A Associação Americana de Cavalos Appaloosa nasceu a partir de uma seleção natural feita pelos índios Nez Perce às margens do rio Palouse. Essa tribo de índios criava animais, eles faziam uma seleção natural pela pelagem, né, e animais rústicos e próprios para necessidade deles, né? As pelagens variam do leopardo, esse aqui, um animal mantado, de pelagem com uma manta branca sobre a anca, que seria aquele, teria uma outra nevada. Basicamente são essas três, né? E essas três pelagens aliado à cor, não é, do cavalo. Pode ser o fundo alazão, fundo preto, né, fundo branco. Basicamente, o Appaloosa é um cavalo extremamente versátil. Uma versatilidade muito grande, uma docilidade e de uma rusticidade muito grande também. E tem um detalhe a mais que distingue ele de qualquer outra raça, que é a pelagem, a beleza do cavalo. Dentro dessa versatilidade a que eu me referi na raça, você tem algumas definições de linhagem de Appaloosa. Ou seja, você tem cavalos Appaloosa de trabalho de campo, você tem linhagem de Appaloosa de corrida de curta, corrida de quarto de milha, de 1/4 de milha, de 400 metros, e você tem linhagens de Appaloosa de provas, que foi aquilo que nós vimos antes ali. Dentro daquilo que você tem como objetivo no cavalo que você pretende ter, você vai comprar, você tem que analisar esses aspectos. Então, qual seria o uso que você vai fazer? O cavalo tem que ter vocação para isso, e normalmente essa vocação é feita por uma seleção de linhagens. Então, se for para hipismo rural, existe linhagens apropriadas para hipismo rural. Se é um cavalo para passeio, simplesmente para você ter no teu sítio, na tua fazenda,
para um simples passeio de fim de semana, aí já não existe essa necessidade de uma apuração tão grande de qualidade, se a linhagem é trabalho, se a linhagem é... Normalmente qualquer um vai servir, provavelmente vai servir muito bem com sobras até para isso. Bom, se eu fosse comprar hoje um cavalo Appaloosa, se eu morasse em São Paulo, no Rio de Janeiro, numa grande cidade, eu ia escolher um animal que tivesse altura, porque, logicamente, eu ia usar esse cavalo para hipismo clássico, para hipismo rural, não é? Ou western pleasure, ou... Então eu ia escolher um animal mais esguio, mais alto, não é? Mais fino, não é? Se eu fosse comprar um cavalo, se eu morasse no interior, o meu interesse fosse tirar produtos ou animais para trabalho no campo, se fosse destinado à pecuária, eu ia comprar um animal mais forte, mais baixo, não é? Que tivesse mais agilidade, não é verdade? Um animal seria mais ou menos desse padrão. A raça Appaloosa é uma raça relativamente nova no Brasil. Mas hoje o Brasil já tem um dos melhores plantéis do mundo. A seleção original é americana. Os bons cavalos que nós temos são cavalos importados. Mas estão no Brasil grandes cavalos americanos, cavalos que tiveram premiações de alto nível em exposições americanas, em provas nos Estados Unidos. Então você encontra no Brasil hoje primeiríssima qualidade. E o árabe hoje perfaz cerca de 2.000 anos de especialização, de criação, de manejo diferenciado. Nesse tempo todo, o árabe carrega uma característica muito grande que outras raças não obtiveram. Ele mantém e guarda as características de como ele era no passado até hoje. Então o árabe ele tem uma morfologia tipicamente totalmente diferente de outras raças. Por exemplo, o árabe possui 5 vértebras lombares ao invés de 6. E também possui 16 vértebras na cauda, enquanto que outras raças têm 18 vértebras. Além disso, ele mantém o pescoço sempre arqueado em sua movimentação, devido justamente à diferenciação dessas 5 vértebras lombares. A cabeça do árabe é uma cabeça refinada, uma cabeça com um olhar muito expressivo, o chanfro geralmente é côncavo, o focinho dele é delicado, ele forma inclusive uma harmonia muito grande no conjunto, porque ele se movimenta com muita facilidade. É um cavalo de sangue quente, um cavalo que mostra bastante fogosidade e controle emocional a tudo que ele faz. Mesmo ele transparecendo bastante energia, fogosidade, é fácil de se notar que ele é um cavalo inteligente, meigo, atende aos comandos facilmente. Quando se fala em cavalo árabe, é muito importante lembrar que o cavalo árabe é um grande regenerador, formador e regenerador de raça. Ele contribuiu todos esses milênios, praticamente 2 milênios, ele vem contribuindo para a formação de raças, e até mesmo hoje ele é introduzido algumas vezes em algumas raças para melhoramento do plantel. Então o cavalo árabe, para resumir, ele é utilizado para tudo aquilo que outras raças podem fazer. Por exemplo, o cavalo hoje pode correr, ele tem provas de corrida, de velocidade, provas de corrida de resistência, provas de western pleasure, que é uma maneira americana de montar, prova de English pleasure, que é uma maneira clássica, britânica de montar o cavalo, prova de driving, que é a charrete, o cavalo árabe usado como tração leve. Existem provas de liberdade para mostrar toda a movimentação e a diferenciação do cavalo árabe quando ele se movimenta. O cavalo árabe, por exemplo,
por exemplo, não é um cavalo de altura elevada, mas o cavalo árabe está sendo introduzido no hipismo, tanto o hipismo clássico como o hipismo rural, e tendo uma boa, excelente aceitação. Então, o cavalo árabe como função, existem enésimas provas, particularmente hoje no Brasil, existem aproximadamente cerca de uns 13 tipos de provas em que o cavalo árabe pode mostrar algumas das suas funções. Qual a vantagem de ter o cruz árabe ou a vantagem de ter o puro sangue árabe? Seria em síntese o seguinte: o puro sangue árabe, ela poderia desfrutar de uma criação com éguas mestiças, éguas inglesas para tirar o ângulo árabe, ou mesmo éguas puras futuramente. E o mestiço de árabe, ele poderia tê-lo na sua fazenda, no caso de macho, para participar de esportes, no trabalho da fazenda, no trabalho do sítio, em provas que ele quisesse. É um cavalo de porte médio, 1,50 m, 1,60 m, porém com uma massa corporal muito desenvolvida. Ele tem uma cabeça bem feita, olhos triangulares, orelhas bem implantadas, pescoço curto, porém arqueado, com uma boa implantação no tórax. Um peito amplo, uma boa abertura, uma boa largura de peito, o que vai facilitar adaptar o implemento agrícola, o arreamento aqui, sem que o cavalo venha se ferir. O lombo do animal é curta, a anca do animal caída, implantação de cola, de rabo, de cauda tendendo abaixo. Forte musculatura de garupa, de braço, uma ossatura forte, cobertura muscular ampla. E essa garupa dupla, que é a grande característica da raça, que vai imprimir a força no cavalo. E a presença de pelos nas extremidades. Dentro da raça, a pelagem tordilha é eliminada do cavalo bretão puro. Ela deixa a tordilha, dentro de inúmeras outras características, passa a pertencer ao cavalo percheron. Dentro do bretão, a pelagem mais valorizada é a pelagem alazã, com as crinas claras e clareando sempre as extremidades, sendo aceito ainda o castanho em todas as suas variedades e o rosilho. Essas seriam as 3 pelagens básicas dentro da raça do bretão. O temperamento do bretão é primordial, é um animal dócil, nunca agressivo, nunca coiceiro, nunca agitado, desde as matrizes até o garanhão. Deus é sábio. Se Ele nos dá um cavalo com tanta força, Ele tem que nos dar a mesma medida em docilidade, porque força e um cavalo agressivo seria impossível de um manejo. E nós sabemos que na tração, o colono vai para a roça, é ele, sua mulher e as crianças. Então todos têm que poder manejar esse cavalo, poder trabalhar com o animal, e não apenas o chefe de família com a sua força de homem. Nos dias de hoje, no Brasil, o cavalo bretão, o garanhão puro, ele tem sido usado em cruzamentos com éguas comuns, mestiças, dando meio sangue, no qual ele já imprime na primeira geração, no F1, toda essa sua força muscular, esse melhoramento de perímetro de canela, de ossatura, essa garupa dupla, essa força que ele tem e o temperamento dócil. Ele tem sido usado também em animais, para formar animais de esporte, de lida de campo e animais de lazer, de tração leve também. O bretão é um cavalo trotador por excelência, que na sua movimentação ela é ágil, desenvolta, cadenciada e ligeira.
A origem do cavalo percherão é o distrito de Perche, na França, da onde ele recebeu esse nome. Ele é um animal de grande tamanho, é um animal cuja função é puxar grandes cargas. Então, pelo tipo de trabalho que esses animais fazem, a sua marcha é lenta, é uma marcha a passo. Então, a potência, a força nesse caso, é mais importante que a velocidade. E por isso, eles devem ser maciços, de patas curtas e fortes o suficiente para deslocar o peso da carga e ao mesmo tempo manter essa marcha segura. As cores típicas do percherão, elas são o negro e o tordilho. E a gente pode encontrar também o castanho, o zaino e até mesmo até o rosilho e o alazão. Machos no percherão chegam a 1,70 m de altura, pesando até 950 quilos, até mais que isso. O que mais a gente destaca no percherão é a belíssima cabeça, linhas bem marcadas, movimentos do percherão são muito harmônicos e, por fim, é um cavalo que vive muito, ele tem uma vida muito longa. Para nós, no Brasil, a utilidade prática do percherão é o cruzamento desse cavalo com éguas comuns, éguas de pelo duro brasileiras, que dá origem a produtos mestiços com um grande vigor, animais grandes, animais muito mansos e muito adaptados para o trabalho na agricultura. A vantagem realmente do percherão para nós brasileiros é exatamente na mestiçagem e na produção de produtos para trabalho agrícola. Foi no século passado, ali ao redor de 1890, que se formou na França a primeira sociedade de criadores de cavalos da raça percherão. A raça percherão, ela é originária de um ancestral europeu muito antigo, um cavalo negro que vivia na região que hoje seria a Holanda e norte da Europa. Dessa antiga raça, dessa antiga cepa de cavalo negro é que se formaram outras raças parecidas com a do percherão de cavalos pesados, como o bretão, o shire da Grã-Bretanha, o Suffolk, o Clydesdale, o cavalo pesado belga. Essas raças todas nasceram desse ancestral pesado e por isso é que se diz que o cavalo pesado é genuinamente europeu, ao mesmo tempo que se diz que os cavalos de velocidade, todos eles receberam sangue de antepassados orientais. O cavalo Campolina, ele nasceu mais ou menos em 1870, mais precisamente na cidade de Entre Rios de Minas, interior de Minas Gerais. Então a raça começou a se formar naquela cidade, com Cassiano Campolina, de onde veio o nome Campolina. A pelagem do Campolina hoje está mais definida, ele está mais nessas três. No castanho, no alazão e no baio. Mas predomina mais o baio, define-se mais no baio. Então você vê, se formou essa raça, então, de uma égua nacional com um cavalo andaluz. A função mais é para a lida de campo, para a lida de campo. Essa é a principal função dele. Trabalho com gado, sem dúvida. Ótimo na fazenda. Serve também para passeios, não é? E mesmo para apresentação. O Campolina se define mais pela altura, pela sua beleza, pela sua rusticidade, pelo seu andar, pelo seu lombo, uma boa garupa, um bom pescoço, bons aprumos, uma cabeça expressiva, orelhas bem assentadas também, né? De um ótimo andamento, um andamento marchado. Esse é a definição do cavalo Campolina.
Os cavalos crioulos, eles foram se formando a partir de animais que vieram com os colonizadores espanhóis, que chegaram na América do Sul já a partir das primeiras décadas do descobrimento. Então, entrando pelo Rio da Prata, aqueles colonizadores eles foram ocupando os pampas e trouxeram para lá os seus cavalos, e aí foram se espalhando esses animais por lá. Então, nesses séculos que se passaram, os cavalos eles foram formando manadas enormes, às vezes de milhares e milhares de cabeças, né? Então foi daí que houve essa seleção natural. Solto lá no pasto nativo é que o crioulo foi se desenvolvendo. Então ele ficou sendo um cavalo rústico, né, extremamente resistente, e acostumou-se com uma alimentação pobre, com base só no pasto nativo. Então no começo o crioulo era chamado de cavalo alçado, ou então se chamava de chimarrão. Os argentinos usavam a expressão cimarrón para chamar esse cavalo selvagem. O melhoramento mesmo e a seleção só tomaram força a partir deste século, mais precisamente a partir de 1911, com o trabalho do professor Emílio Solanet, que era professor de zootecnia da Universidade de Buenos Aires. A partir então do trabalho de Solanet é que esse cavalo passou a se chamar cavalo crioulo. Então, com a seleção, o crioulo passou a ser melhorado de forma planejada, né, para que se preservasse a sua força, né, se tornasse sempre aquele cavalo forte, um tipo compacto, né, robusto, e ao mesmo tempo se procurou desenvolver um tipo de movimentos muito livres, né, próprio para o trabalho de campo, na lida com o gado. Então, com essas características, o crioulo é um animal por excelência para trabalho. Ele é imbatível mesmo em viagens e serviços que requerem resistência extrema. Então, quando são criados somente a campo, os cavalos crioulos conseguem se manter em perfeito estado de nutrição nas condições mesmo as mais duras, não é? Então a pelagem do crioulo é variada, podendo ficar entre o gateado, o rosilho, o alazão, o zaino, o tubiano, o baio, o lubuno, o oveiro, o preto também. Formada em Minas Gerais, a partir do cruzamento de um garanhão da raça Alter do Chão, em éguas selecionadas no sul de Minas, cujo objetivo era o andamento macio e para cobrir grandes distâncias. Então, o Mangalaga Machador, ele tem uma função dentro dessa seleção que é um cavalo estritamente de serviço e de lazer. É um cavalo de andamento cômodo para cobrir grandes viagens e também um cavalo para lida no campo. Então é um cavalo rústico, é um cavalo forte, é um cavalo médio e, além de tudo, é um cavalo de refinamento e beleza muito bons. Morfologicamente, o cavalo Mangalaga Machador tem que ter uma cernelha bem atrasada, dorso-lombo curto e uma ampla garupa. Bom arqueamento de posterior para ser um cavalo machador, uma inserção de pescoço bem alta, uma boa profundidade de tórax, uma inclinação de paleta perto de 45 graus, quartelas médias e ossatura forte. Dentro do padrão racial, entendeu? O andamento dele tem que ser marchado, ele tem que dar tríplice apoio. Ele não pode dar nem trote nem andadura, senão ele não merece registro definitivo. É um cavalo cuja comercialização hoje já extrapolou o Brasil. Está alcançando os mercados da Europa, dos Estados Unidos, América do Sul. Então hoje é um cavalo que com muita propriedade leva a chancela, né, de o cavalo sem fronteiras.
O manga larga paulista e o manga larga mineiro hoje são duas raças de cavalo diferentes. Elas tiveram origem comum, mas depois com o tempo se diferenciaram. O manga larga mineiro é um animal de marcha pura e o manga larga paulista já é um cavalo de marcha troteada. É um cavalo de muitas funções hoje. Ele serve para serviço, ele serve para viagem, ele serve para trabalho de campo. É um animal esportivo, né? A origem da raça ela é comum. O nome manga larga provém de uma fazenda do tempo do Brasil Imperial, a fazenda Manga Larga. E nessa fazenda então é que se formou o primeiro núcleo de cavalos manga larga. A raça foi formada com cavalos chamados Alter Real, que vieram de Portugal com a corte portuguesa, né, no começo do século passado, e depois foram cruzados aqui no sul de Minas com animais comuns da região. A partir daí então os produtos eram animais de bom porte, animais de ótima andadura, e começou então o aprimoramento da raça manga larga. Quando o manga larga foi para São Paulo no começo do século, então ele recebeu uma cruza planejada. Os criadores paulistas então incorporaram o sangue do puro sangue árabe e o sangue do American Saddle Horse, um cavalo de sela norte-americano. Então esses cruzamentos tinham objetivos claros. O que se queria era aprimorar as qualidades do manga larga. Então ele adquiriu, com o choque árabe, ele adquiriu aquela nobreza, altivez, né, do puro sangue árabe. E do cavalo de sela americano, ele conseguiu um porte maior e o tipo de cavalo de sela. Pode-se dizer então hoje com segurança que o manga larga paulista obedece àqueles padrões universais do cavalo de sela, quer dizer, são padrões científicos, são medidas que o cavalo tem correlacionadas com a função dele, o que dá maior comodidade e maior tranquilidade para o cavaleiro. Aqueles que imaginam que o pônei é um cavalo pequeno apenas, eles estão cometendo realmente um engano, porque esses pequenos cavalinhos, o que eles têm é uma personalidade muito própria e características da raça mesmo, que nenhum outro cavalo tem. Na verdade, eles são rústicos. A característica principal do pônei é a rusticidade e a resistência. Porque durante séculos e séculos as raças de pôneis elas foram se formando como uma verdadeira resposta àqueles ambientes mais difíceis onde os cavalos comuns não teriam condições de sobrevivência. Na Islândia, por exemplo, uma ilha bem no norte do Atlântico, gelada, o pônei se formou e era usado, até hoje é usado como trabalho, como carga, como montaria. Os pôneis, por exemplo, da Grã-Bretanha, são os mais conhecidos do mundo. Eles também se formaram nessas condições. Quer dizer, tempo ruim, neve, falta de abrigo, pouca comida. A raça Shetland, por exemplo, ela é uma raça de pônei muito pequena e era usada antigamente nas minas de carvão, no fundo das minas, para transporte dos vagonetes. Então era um animal forte e resistente e animal de trabalho. Nos Alpes, por exemplo, entre a Alemanha e a Áustria, o pônei puxava trenós carregados de madeira e era um verdadeiro animal de trabalho, nas condições mais difíceis, com piores invernos. E quando ele não encontrava comida ou pasto, ele cavocava na neve e arranjava comida que estava embaixo escondida na neve. No mundo de hoje, os pôneis eles têm uma vida mais fácil. Eles têm um temperamento calmo, o passo firme que eles têm, aquela andadura segura, a capacidade deles escaparem das dificuldades, tornam então o pônei ideal para o serviço de montaria, especialmente de crianças. E são usados também como animais de exibição e de shows.
A função da raça puro sangue é corrida, em várias distâncias, distância curta ou longa, passando pelas distâncias intermediárias. O único concorrente dele na distância curta é a raça quarta-milha. Após corrida, ou se fracassarem em corrida, podem ser usados para hipismo, ou adestramento, ou também sela. Bom, dentro do cavalo puro sangue, tu tem vários tipos de cavalo. Aqueles cavalos mais especializados na distância curta e aqueles mais na distância longa. Então tu não tem um padrão de raça como tem no quarto de milha. Então tu tem cavalos pequenos, que podem ser grandes, ligeiros, cavalos mais altos, mais longilíneos, e fortes de posteriores. E tem vários tipos, não tem em si uma característica própria que identifique a raça mesmo. Tem 4 pelagens aceitas pela raça puro sangue, que são castanho, tordilho, alazão e o preto. Dentro dessas pelagens tu tem certas variações. O cavalo puro sangue em si é de temperamento sanguíneo, ele é nervoso, agitado, é um cavalo que tem que ser tratado diferente do que um cavalo de sela. Ele já é um cavalo mais ágil, mais ligeiro para tudo, se assusta facilmente. E tudo vai depender, o temperamento dele, da criação que tu dá para esse cavalo. Se tu dá, desde que nasce, um bom manejo nele, tu vai acostumando as pessoas ao manejo diário de colocar um buçal, tirar um buçal, escova, raspadeira. Tudo isso vai fazendo com que ele se torne mais sociável. E dessa maneira tu pode conseguir que o temperamento dele se acalme um pouco mais. Para ser um bom puro sangue inglês, bons aprumos, uma boa conformação física, compreendendo uma boa musculatura tanto de membro anterior quanto de membro posterior, inserção de pescoço equilibrada, cabeça equilibrada. Tem que ser um cavalo que tu olhe e ele seja harmônico. Além disso, para ser um bom puro sangue, tem que ter uma boa descendência, a linhagem dele tem que ser tanto linha baixa, que é a linha da mãe, quanto o pai tem que ser linhas boas, e a criação, o lugar onde ele foi criado, de preferência tem que se ver o lugar da onde ele provém. Mesmo o cavalo puro sangue, tendo uma conformação excelente, uma linhagem excelente e uma criação excelente, isso não implica que ele vai ser um corredor excelente. Porque a avaliação do puro sangue se faz pela sua velocidade, pela sua campanha em pista. Então, como conclusão final, o bom puro sangue é aquele que corre e ganha, que tem uma campanha regular, que não tem problemas de fraturas, todas as alterações ósseas que podem acontecer durante a pista. Isso é interessante do cavalo puro sangue. Uma pessoa se inclina a escolher o puro sangue é pelo prazer de ver um cavalo correr e ganhar, principalmente. E para um criador que cria puro sangue, é criar o seu cavalo, tá? Cobrir a reprodutora, criar o potrinho por 2 anos, levar à pista e que esse cavalo tenha sucesso em pista. É um hobby e é um prazer individual de cada pessoa, né? Ver o animal dele correr e ganhar. Quarto de milha é uma raça que se formou nos Estados Unidos e ela descende dos
cavalos primitivos americanos, os Mustang, cruzados com os TSI, que foram levados pelos colonizadores. A especialidade maior dele é a corrida, por isso o nome dele é quarto de milha, que nos Estados Unidos as canchas tinham um quarto de milha, geralmente usavam as ruas das cidades para fazer as provas. Então, por isso ele recebeu o nome de quarto de milha. Essa é a principal função dele, mas ele se adapta a tudo. Trabalho, hipismo rural e baliza, tambor, todas as provas, rédeas, maniabilidade. Então ele serve desde puxar uma carroça até um arado, fazer um trabalho com gado no campo, ou participar de provas. É considerado uma das raças mais versáteis do mundo. O mestiço, quarto de milha, ele se presta muito para serviço no campo, com lida de gado, qualquer tipo de lida, de fazenda. Por ser muito inteligente e pela conformação dele, é um cavalo que tem muita estabilidade no chão, ele tem assim, os giros muito rápidos, muito firmes no chão, e para lida de gado isso aí é muito importante. Um chanfro reto, uma ganacha bem pronunciada, bem desenvolvida, a boca pequena, as orelhas também pequenas e os olhos grandes, expressivos, bem destacados. Pescoço delicado, uma boa abertura de frente, com boa musculatura de peito e de paleta, bem pronunciada. Uma boa linha de dorso. E o empurrador, como se chama, também bem musculoso, bem pronunciado. Musculatura de perna. São as principais características de um quarto de milha são essas. Uma pessoa que queira iniciar, que queira ter um animal bom de serviço, não precisa ter um cavalo puro, ele pode ter um animal mestiço, que o quarto de milha com éguas comuns já dá o meio sangue, que já é um excelente animal. Agora, quem quiser para a reprodução, sim, aí terá que ter um animal, um garanhão puro para registrar seus produtos. Nós temos por como se diz, conceito, dizer que o puro, por si só, ele é a essência daquela raça, ele traz consigo a essência do sangue, a essência da raça, dentro de um histórico. Sendo que o mestiço, para nós também tem um grande valor, porque ele traz para si, ele chama para si as qualidades de ambas as partes, de ambas as raças das quais ele teve origem. Inclusive, nós temos hoje um grande mercado, o maior mercado que seja a nível de hipismo para cavalos cruzados, né? Tanto a nível de quarto de milha cruzado, o árabe, o anglo-árabe, enfim, isso a nível de esporte. Para a lida de campo, nós temos outras raças que se prestam para lazer, enfim. Então, nós devemos dar uma importância grande para o mestiço, né, pro pangaré, que é o cavalo oficial para as cavalgadas e para os passeios na chácara, né, para as crianças. Então, realmente não importando a raça desse cavalo, e sim que ele se adapte àquela pessoa que vai utilizá-lo depois, que vai montá-lo, né, ou a criação,
que ele seja um cavalo bom a ser introduzido no plantel, que ele seja um cavalo bom a ser montado, um bom corredor, um bom saltador. Dentro disso não existe uma raça que seja perfeita ou a mais importante, e sim aquela que realmente se adapte à função a que vai ser destinada. Bem, como animal de carga, o jumento ele carrega até 65% do seu peso, enquanto que um cavalo não carrega mais do que 50%. Por isso, o jumento é mais forte do que o cavalo. Ele vive até os 30 anos, isto é, ele vive o dobro do que vive um cavalo. Ele suporta melhor a dureza de regiões quentes, regiões secas, terrenos difíceis, situações de pobreza, água, de pasto. A principal finalidade da criação de jumentos hoje é a cruza com éguas, que dão como resultado os mestiços, os burros e as mulas. Ao contrário também do que a gente pode pensar, o jumento é muito inteligente. Ele, por exemplo, não aceita aquelas cargas maiores do que aquelas que ele pode levar. Ele nunca cai em buracos, grotas, precipícios, ele nunca é mordido por cobras. No Brasil, por exemplo, se criam 4 raças de jumento. A raça pega, que é uma raça de Minas Gerais, é uma raça de jumento marchador. Ele passa isso para os descendentes, para burros e mulas. Ele marcha com 3 patas, sempre no chão, numa andadura livre de trepidações, que livra o cavaleiro e a carga de trepidar. As outras raças, por exemplo, andam a trote. Quer dizer, elas andam com 2 patas no chão e 2 no ar. Então, uma segunda raça é o chamado jumento nordestino, também conhecido como jegue, que certamente teve origem em animais vindos de Portugal e da África. Tem ainda o jumento italiano de cabeça curta e um porte parecido com o pega, e uma 4ª raça pouco criada, que é o jumento paulista, que existe em algumas regiões de São Paulo e de Minas Gerais. Bem, as mulas, os burros, ou também os mulos, eles são conhecidos pela denominação geral de muares. São híbridos, eles são produtos do cruzamento entre um jumento e uma mãe égua. Como são cruzados, são cruzamentos de 2 espécies diferentes, eles acabam ficando estéreis. Dificilmente a mula, o burro, eles são férteis. Então o que acontece? Da égua eles recebem o porte, o tamanho. Então, dependendo da égua que é cruzada, pode nascer burros e mulas maiores ou menores. E do jumento eles recebem então a resistência, a força que o jumento tem. São animais muito adaptados para o serviço de campo. Eles são bons para a lida do gado, transportam uma carga, são animais excelentes para transporte de carga, são mais fortes que os cavalos. Um burro ele transporta 60% do equivalente do seu peso. Então, realmente são animais muito adaptados para o serviço de carga. E mesmo em viagem são mais rápidos e mais resistentes do que os cavalos. Uma mula, um burro, ele anda 40 km num dia. Ele vai superar nisso o cavalo, porque um cavalo faz em média 35 km diários. Então, naturalmente, que nós vamos ter esses burros maiores, os burros menores. Nós temos mesmo burrinhos petiços, pequenos, e outros que são burrões com mais de 1,60 m de altura, inclusive cruzados com um cavalo, por exemplo, como o quarto de milha. Eles dão animais de um produto bom, de cruzamento. De qualquer forma, eles são animais de uma rusticidade impressionante. Na prática mesmo, um burro aguenta 3 meses de trabalho duro, um desempenho que a gente não consegue com um cavalo. E o que se diz é que eles fazem praticamente tudo o que um cavalo de campo faz. O que a vantagem realmente quando se escolhe um burro para o trabalho é
que se cita sempre. Eles são mais resistentes a esforços prolongados, eles são mais rústicos, eles fazem melhor o trabalho em regiões, principalmente em regiões quentes, regiões secas, regiões acidentadas, eles trabalham melhor do que os cavalos. O que acontece é que às vezes uma mula, um burro é deixado de lado porque, primeiro, porque ele não se reproduz, ele é estéril. Então às vezes ele é preterido por causa disso. Outras vezes, por exemplo, eles são rejeitados porque são mais difíceis de domar. Realmente a doma dos burros é mais difícil que a do cavalo. Outra coisa que se faz, às vezes, é dizer assim, bem, eles não são assim tão graciosos, o cavalo tem mais formosura do que o burro, uma questão estética. E outra coisa é que ele poderia não fazer tão bem aquele serviço que o cavalo faz. Na verdade são questões muito relativas e às vezes é questão de gosto, de conveniência. Então é preciso que se analise muito bem a situação, o que é que realmente se quer do animal, qual é a situação em que ele vai trabalhar, e depois disso então é que a gente vai escolher se realmente é mais conveniente um cavalo ou um burro.